Salmo 18, do verso 20 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eis o texto. Que o Senhor nos ajude a entendê-lo de forma cristocêntrica, para a glória de Deus e para nosso benefício espiritual. Se sentes a necessidade da oração, ora comigo nesse momento. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos guia, que é luz para o nosso caminho. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos instruído. Durante todo esse culto já fomos edificados. Cada texto da liturgia já veio nos encaminhando nessa direção. Mas precisamos de mais, Senhor. Há tanta confusão ainda na nossa mente. O nosso coração ainda lida com angústias. Temos pecados a serem vencidos. Precisamos da Tua esperança, da Tua direção, da Tua graça. Comunica tudo isso a nós por meio da Tua palavra. Ajuda o pregador, ajuda os ouvintes. Glorifica o Teu nome. Em Cristo que nós oramos. Amém. Povo de Deus, inclusive os reformados, precisam aprender sobre a teologia da vitória e do triunfo. Falamos sobre isso semana passada. Por vezes esse tópico é uma lacuna na nossa teologia sistemática, porque dá medo, e medo justificado. Nós não queremos ser triunfalistas. Nós não queremos vender uma fé falsa. Nós não queremos nos enebriar com um conceito que não se coaduna com a realidade, que é só vitória. Só vitória o quê, pastor? Vai lá na minha casa para tu ver? Eu sei, eu vou. A gente não quer passar uma ilusão. Mas será que não é ilusório também lidar com a fé como se o crente sempre perdesse? Como se tudo sempre desse errado? Como se a gente não tivesse triunfo no Senhor? Essa teologia também não faz jus ao ser de Deus não, tá certo? Porque nós não consideramos isso. Muitas vezes isso é uma lacuna e a gente não sabe como lidar. Deixa eu lhe mostrar outra lacuna. Você quer ver um reformado, um desconcertado? Faça um elogio. Porque a gente entende de depravação. Não, eu sou miserável pecador. Não, parabéns. Não, meu irmão, não. A gente não sabe lidar com isso. Muitas vezes por razões justificáveis. Mas essas lacunas precisam ser preenchidas. Deus também nos diz que fomos feitos à sua imagem. Mesmo você com essa imagem tão peculiar diante do espelho, você foi feito à imagem de Deus. Deus está nos redimindo, então tem coisas boas sim por causa da graça de Deus operando no nosso coração. Enfim, essas lacunas precisam ser encaradas. E eu creio que Deus está falando com a gente desde a semana passada, para nos ajudar a preencher essa lacuna também na nossa deficiência e dificuldade em falar de vitória, triunfo e coisas que Deus faz e Deus nos dá. Semana passada nós tivemos a correção aliviadora no sentido de apontar para Deus nas vitórias.
Porque Deus é o Deus que luta por nós, que nos protege, que nos liberta. Então, na vitória que Ele receba a glória. Essa perspectiva teocêntrica já foi colocada. Agora, nós podemos complementar também com o nosso raciocínio e a nossa participação. Olharemos para o homem. Porque, veja, olha a estrutura desse texto mais uma vez. Do verso 1 até o verso 19, o salmista fala da vitória do ponto de vista do Deus intervindo e agindo, com teofania, com raio e com trovão. Depois, dos versos 31 até o final do texto, lá no verso 50, nós temos a mesma ideia sendo repetida, mas agora é uma batalha em que Davi, ele é colocado como alguém que luta no poder de Deus. O esboço disso aqui é o seguinte: primeiro nós temos a vitória teocêntrica de Deus, depois nós temos a vitória do rei ungido por Deus, que no final aponta para Cristo, mas no meio disso tem uma pequena digressão, uma pequena reflexão, que é o verso 20 a 30 que você viu. É Davi meditando acerca da sua integridade, como quem responde uma pergunta. Porque eu confio na vitória de Deus. Porque eu confio na legitimidade da minha causa. Eu estou correto. Eu sou íntegro. Eu busco fazer o que o Senhor me mandou fazer. Hoje nós falaremos sobre a vitória do povo de Deus. Entre a vitória de Deus e a vitória do rei de Deus, a vitória do povo de Deus. Quem somos nós? Porque é certo que o povo de Deus triunfará, mas como a gente identifica esse povo que triunfa? Como saber se nós estamos no caminho, de fato, de receber e de celebrar essa grande vitória? As características nós veremos aqui, a partir dessa fala de Davi, que é difícil. É difícil sim, porque veja, nosso radar teológico, calvinista, ele apita, né? Quando a gente chega no verso 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Se não fosse Davi falando na Bíblia Sagrada, você repreenderia. Precisamos entender por que ele está dizendo isso. Ele não está defendendo uma salvação meritória. Mas sobre isso eu trago duas explicações introdutórias, já para te ajudar a desarmar, porque eu precisei fazer isso também. Primeira explicação vem de João Calvino. Interpretando esse texto, ele vai dizer, olha, nós deveríamos evitar achar que Davi está usando linguagem de vanglória, porque esse é um texto inspirado. Na verdade, o próprio Espírito está o induzindo nessa reflexão para mostrar a justiça relativa da sua causa. Esse é um princípio que nós devemos considerar, tá certo? Não é porque nós cremos na depravação do homem, na pecaminosidade do homem, na glória somente de Deus, no mérito somente para Deus, que nós não vamos distinguir certo e errado nas relações. Justiça relativa, ela existe. E se a gente não aplicar, a gente é terrível. Nas situações práticas, nós devemos observar que há justiça e injustiça, que há mérito em uma causa, que há demérito em outra. É justiça relativa que está sendo colocada aqui. Veja no caso concreto. O presbítero, ele já montou muita coisa aqui para eu usar. O embate que está por trás desse texto é o embate de Davi e Saul, que inclusive Davi triunfa, mas Saul caluniou sobremaneira. Mentiu a seu respeito, o perseguiu várias vezes, disse que ele estava fazendo sedição no reino, e Davi não fez essas coisas. Nesse interim, ele está somente obedecendo à voz de Deus, porque foi Deus que escolheu Davi para ser rei, porque Saul foi rejeitado. Não veio da cabeça de Davi. Não é um orgulho do coração de um jovem insuflado. É obediência. Foi Deus que chamou, foi isso que ele fez. Ele não fez mal a Saul, ele simplesmente obedeceu a Deus. A justiça relativa aqui, é disso que o texto está falando. Mas há uma segunda explicação que para mim ainda me deixou mais fascinado, em adição a essa. Charles Spurgeon, com seu olhar metafórico, sua imaginação aí fértil, ele fala sobre perceber os dois pavimentos na história de Davi, na nossa história, em qualquer história. O primeiro pavimento é o pavimento da providência, é o governo de Deus que vai se desdobrando diante dos nossos olhos. No governo da providência, existem homens que estão certos, homens que estão errados, homens que são mais justos, homens que são menos justos. Tudo isso está no governo da providência.
No pavimento espiritual, aí sim, nós percebemos que diante de Deus todos somos pecadores, que não há mérito em nós em comparação com Deus, e tudo que a gente recebe é graça. Mas a gente tem que entender as coisas nesses dois pavimentos. Porque sabe o erro que a gente comete muitas vezes? Por excessiva cautela, a gente lida com o pavimento da providência como se não existisse regra. Como se Deus jogasse dados aleatórios. Como se Deus não cuidasse dos justos. Como se Deus não defendesse a causa dos simples, dos humildes e dos pobres. Como se Ele não tivesse compromisso com a integridade. Calma lá. O reino da providência, ele é misterioso por vezes. Mas ele é regido pela palavra e por um Deus santo. Davi está argumentando no nível da providência. A gente vai subir também no nível espiritual, no pavimento lá de cima, porque a gente vai entender a grande história. E vai entender que aquilo que ele aponta relativamente, imperfeitamente a respeito de si mesmo, de forma muito mais gloriosa e suprema, fala sobre Cristo. É claro que a gente vai fazer isso. Já estava na liturgia, eu não vou fazer nem mistério. Mas vamos do primeiro pavimento também, porque tem lições para nós. Esse texto nos ensina como o povo de Deus deve se comportar e assim usufruir e participar da vitória de Deus, mas também nos ensina que, em última instância, o representante perfeito não sou eu, nem Davi, nem Saul, é Cristo. Vamos ver essas duas coisas. Mas enfim, como é que iremos abordar esse texto nessa noite? Veremos, irmãos, que a vitória é do povo de Deus. Mas esse povo de Deus, ele é marcado por três coisas. Primeiro, o povo vitorioso de Deus é aquele que anda nos seus caminhos. Verso 20 ao verso 24. Depois, o povo de Deus, o vitorioso povo de Deus, é aquele que tem uma aliança com Ele. Versos 25 e 26. E por fim, o povo vitorioso de Deus é aquele que humildemente se refugia nele. Versos 27 a 30. Primeira coisa, então, peço sua ajuda a ler esse primeiro bloco, que ele é muito redondinho, inclusive. Versos 20 a 24. O povo vitorioso de Deus, ele anda nos caminhos do Senhor. Eu vou dar duas opções de desenhos antes da leitura. Duas opções de desenho para a criança no primeiro círculozinho, tá certo? Ou você desenha uma palavra de Deus aberta, ou você desenha um caminho e os passos seguindo desse caminho. Me parece mais complicado, mas aí você escolhe. Se você quer ser desafiado, enfim. Não vai ter juízo de valor não, você escolhe. Salmo 18, versos 20 a 24. Me ajudem, por favor, nessa leitura, meus irmãos. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, enquanto a lei da iniquidade. Daí retribuí o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, a sua presença. A vitória de Deus é do povo de Deus, na medida que estes andam num caminho de Deus. Grave, repita, tatue no coração. A vitória de Deus é do povo de Deus, na medida que estes caminham ou andam no caminho de Deus. Como é que eu vou gravar se o Senhor fica mudando, né? Eu sei que às vezes esse tipo de formulação nos traz apreensão. Não vou ficar repetindo isso toda noite. Mas entenda o seguinte, que é um caminho que Deus traça para nós. Como é que nós podemos achar que nós teremos o resultado prometido, o resultado que Ele apresenta dentro dos nossos olhos, se a gente segue outro caminho? Quando falamos, por exemplo, de uma corrida. Olha só, quando Deus usa a metáfora da corrida, Ele já está nos ensinando que se há uma corrida, há o quê? Há um odaí, há um campeão, há alguém que vai chegar lá. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir o trajeto. Você não adianta, você sai do caminho, pega o mototáxi, aí arrodeia, vai lá na frente, tira a foto, você vai ser uma farsa. De farsa eu entendo na vida fitness, né? Enfim, só abrindo esse parênteses. A gente tem que seguir o caminho de Deus. Davi
de forma muito clara, nos ensina isso aqui. Mesmo usando palavras difíceis. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. A retribuição aqui, se você tem dificuldades com o termo, deve ser entendida até no reino da graça. É Agostinho que vai dizer: se todo o bem que nós temos vem de Deus, toda retribuição que Ele nos dá por esse bem é graça. Sempre é graça. Mas Davi coloca da seguinte forma: eu fiz o que eu devia fazer e por isso Deus me colocou aqui. Entenda essa fala. O contexto imediato é justamente esse. Saul foi rejeitado e morto. Ele foi arrancado do trono por causa da sua desobediência. E Davi foi colocado lá por pura soberania, por pura graça do Senhor. E ele reconhece que ele recebeu essa palavra quando o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé, pegou aquele menino que estava no campo, que ninguém dava cabimento a ele, um pequenininho, ungiu ele como rei e passou anos. Davi virou soldado no exército, Davi foi perseguido por Saul, Davi teve chance de matar Saul, Davi não tocou no ungido do Senhor, Davi nunca atentou contra Saul diretamente. É por isso que ele está dizendo, por isso que Deus me colocou aqui, eu obedeci, eu fiz o que Ele mandou fazer, eu aceitei o seu chamado, eu andei segundo a sua vocação, é o caminho que Ele traçou para mim. Olha como ele atesta a integridade dele nesse sentido. O Senhor retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Duas coisas que Davi evoca aqui. Justiça tem a ver com o seu procedimento correto, e de fato, a gente sabe de umas histórias de Davi complicadas, né? Era um pecador, né? Exímio, em certo sentido. Mas no que diz respeito a essa situação aqui, olhe nas Escrituras, pega esse recorte histórico de 1 Samuel, vai lá em casa. Davi, ele foi justo, ele não cometeu injustiça contra Saul, sua conduta foi correta. Tem mais, pureza das suas mãos. Enquanto justiça diz respeito ao procedimento externo, nossas condutas, nossas falas, nossos atos, pureza diz respeito ao coração, é mais complicado ainda. Porque às vezes a gente faz a coisa certa com motivação errada. A gente faz o bem para ser notado. A gente evita o mal para não ser julgado. Davi está dizendo, as minhas motivações foram corretas. Deus sabe. Deus sabe. Que eu não me fiz de rogado. Eu não quis granjear ou conquistar o coração dos homens para mim. Eu só fiz o que Deus mandou. Ele me retribuiu por causa da minha justiça, por causa da minha pureza. Verso 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor. É interessante aqui que a formulação na estrutura, inclusive, dos verbos, no original é assim também, diz respeito a uma atitude contínua. Davi está ensinando aqui a gente o seguinte: o caminho que Deus me dá é o caminho que eu ando nele. Eu tenho guardado. Olha que precioso, né, irmãos? O povo de Deus, ele anda no caminho de Deus. E assim ele usufrui da vitória de Deus. O caminho que Deus deu a Davi, ele guardou. E não me apartei perversamente do meu Deus. Aqui temos algo muito interessante. É claro que no seu horizonte, ele está vendo Saul, porque Saul se apartou de Deus. Saul não cuidou do caminho que recebeu. Saul se apartou e se rebelou. O apartar aqui, a raiz da palavra, é uma raiz de rebelião. Só o termo já é forte, né? Que envolve rebelião, rachar. Mas o texto ele coloca, não me apartei perversamente. A ideia aqui, irmãos, não é que Davi não pecou. Você sabe que Davi pecou. Não só porque está escrito, mas porque você peca também. O povo de Deus peca, tá certo? Essa não é a questão. O apartar-se aqui é o apartar-se de rebelião. É o de voluntariamente dizer, eu não vou fazer como Deus quer, eu vou fazer o meu caminho. É certo que em alguma medida todo pecado tem esse elemento, né? Mas a gente se arrepende e a gente volta. Thomas Goodwin, falando sobre esse texto,
Ele diz que existem momentos que a gente chega até esse limite, na nossa rebeldia, na nossa tentativa de fazer do nosso jeito, mas a gente não cruza a linha. Não, eu volto. Me perdoa, Senhor, eu quero voltar para perto de Ti, eu não vou me apartar de forma ímpia. Saul cruzou a linha. Saul, no final, escolheu ser um rebelde, intencionalmente, e se afastar do caminho de Deus. Eu vou lhe dizer, irmãos, esse é o tipo de texto muito confrontador, não sei se você está sentindo isso. Mas considerando eles, chega você para e faz uma oração: Senhor, me ajuda, me ilumina. Não permite que eu saia do teu caminho. Se eu sair sem perceber, eu boto o pé de novo e volto. Não quero me fazer de santinho não, tem hora que eu quero sair mesmo daquilo que o Senhor tem para mim. Mas não deixa não que eu cruze a linha. Eu posso dizer, a semelhança de Davi, eu guardei o teu caminho. Eu não me apartei de ti. Talvez você diga: como é que eu descubro o meu caminho? Como é que eu vou ter essa clareza qual é o caminho que Deus tem para mim? Essa resposta é um pouco complexa, mas de forma simples o próprio texto lhe dá, tá certo? Verso 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes. Que figura linda. Juízo é um dos termos usados aí, sinônimos para a lei de Deus. E Davi está dizendo: está tudo aqui na minha mesa, está tudo presente. Imagina um rei, com o seu conselho de guerra, com a sua mesa assim, que ele vai fazer as suas estratégias. A tua lei está aqui nessa mesa. Quando eu vou tomar decisões, quando eu vou escolher os meus próximos passos, teus juízos estão presentes diante de mim. É a tua lei, é a tua palavra, ela me direciona. Salmo 18, amém. Sem problema, irmão. Verso 22, os teus juízos me estão presentes. Não afastei de mim os teus preceitos. Inclusive, nesse paralelismo, um verso interpreta o outro, né? Que tem o mesmo movimento, né? A mesma ideia de dizer, guarda o teu caminho, está dizendo, os teus juízes estão dentro de mim. Está explicando o que é. E quando vai dizer, me apartei de Deus, aí ele vai também uma cláusula negativa aqui no verso 22, não afastei de mim os teus preceitos. Veja como é sério. Porque a gente poderia sair daqui com uma expressão excessivamente subjetiva. E se enganar com isso. Mas ele dá um critério objetivo, tá certo? Como é que eu sei se eu estou rejeitando a Deus? Quando eu me afasto dos preceitos de Deus. É simples também. Eu não posso olhar para a palavra, eu não posso olhar para o mandamento, eu não posso olhar para a lei de Deus, eu não posso olhar para a Escritura, para o seu ensino, para a sua doutrina, rejeitar e dizer que não estou me afastando de Deus. Eu estou. Mas o povo de Deus, ainda que lute, caia, falhe, volta e anda nos caminhos do Senhor. Verso 23, ele diz assim: também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Integridade aqui, irmãos, diz respeito à inteireza e à sinceridade. Eu fui sincero diante de Deus. Eu não tive motivações ocultas. Eu não tive um procedimento dúbio ou capcioso. Eu fui sincero diante da lei. Eu me guardei da iniquidade. Interessante que esse guardar aqui tem uma certa intensidade, mas no original o verbo está na forma intensiva. Não foi fácil e nunca será. Guardar-se, né? Afastar os pensamentos indevidos, a vontade de chutar o pau da barraca, a vontade de fazer do nosso jeito, de ceder às tentações, de usar procedimentos injustos, de não guardar a pureza, de atender à luxúria da nossa alma. Davi guardou, ainda que depois ele tenha caído. Olha como você fecha o verso 24, e é uma obra perfeita aqui de argumentação. Daí, ele exemplificou, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Ele volta, né?
ao que ele havia dito no verso 20. Isso foi grande parêntese para ele explicar o que é o caminho do Senhor, como é que se dá essa batalha e como nós devemos agir. Em suma, daquilo que foi dito nesse primeiro momento, o que podemos extrair com muita clareza é que o povo de Deus, que será vitorioso com Deus, se apega à palavra de Deus, porque é ali que está o caminho do Senhor. Você será tentado a pegar vários atalhos. Encoste só aí no cantinho, vai fazer do teu jeito. Não faça isso. Sem a palavra você não tem garantias, você não tem promessas e você não tem a arma do Espírito. Sem a palavra você não tem direção do Senhor, bússola para a sua alma. Sem a palavra você não tem conforto na adversidade. Sem a palavra você não tem fogo para o seu coração no dia da frieza. Nas suas batalhas não deixe o livro de lado. Você vai errar o caminho. Eu lhe digo, se você tem deixado o livro de lado, você está no caminho errado, sem a menor sombra de dúvidas. Se a sua Bíblia está empoeirada, fechada e abandonada, você também abandonou o caminho do Senhor. Que isso fique muito claro, não saia iludido daqui. Ainda que você tenha muitas ocupações e muitos desafios, aí que você precisa dela mesmo. O Senhor chamou Josué para ser um general do seu exército. Desafio tinha ele, viu? Mas o que é que ele diz no capítulo 1 do livro homônimo? Medita na lei dia e noite. Medite na lei dia e noite. Sem a lei, você não vai conseguir executar a sua missão e não vai triunfar. Veja Saul mais uma vez. Ele rejeita a lei. Ele segue a rebelião. Ele é rejeitado. É claro que os planos de Deus não são frustrados. Ele chama Davi, por isso Davi faz esse contraste. Eu agi com retidão. Mas Davi não foi perfeito não, e você sabe. Por isso que é sempre bom a gente fazer o caminho até o final. Existe um rei que nunca pecou. Nunca transigiu, nunca cedeu, que fez a vontade de Deus piamente, perfeitamente, permanentemente. O nome dele é Jesus. Ninguém seguiu o caminho de Deus como Jesus, e ele se fez caminho para mim. Quando eu falho, quando eu erro, quando eu me afasto da lei, e às vezes vem uma sombra na minha alma que diz, fica aqui, não volta não. Eu vejo o caminho que Jesus abriu. Ele diz, vem, eu abri esse caminho para você. O povo de Deus segue o caminho de Deus. E o caminho de Deus é Cristo. Segunda característica do povo de Deus que triunfa com o Senhor. Primeiro, ele anda nos seus caminhos, mas segundo, eles têm uma aliança com ele. Versos 25 e 26. Peço à igreja que me ajude na leitura da palavra. Para com o benigno, se aqueles primeiros foram difíceis, esses segundos também apresentam a sua dificuldade. Parece que aqui tem uma regra implacável. E alguém pode dizer, onde está a misericórdia, onde está a graça? Parece uma lei de causa e efeito. É assim que funcionam as coisas, em certa medida sim. No reino, ou no nível da providência, a gente não pode negar isso não, tá certo? Agora é claro que há um patamar superior. O mundo espiritual, o reino da graça, a gente sabe que por vezes Deus age misericordiosamente, mesmo quando a gente não age da forma que deveria. Olha que interessante, mas a formulação que precisamos ter na nossa mente é essa aqui. Eu vou começar com a dificuldade, depois eu puxo uma explicação, tá bom? Primeiro, Davi assevera aqui uma máxima geral. Se no início ele está falando da sua questão individual, agora ele eleva a ensino, ele assume a cátedra de profeta e vai nos dar aí um mandamento geral. É uma regra, é uma lei, é um preceito.
Para com o benigno te mostra, né? A ideia é essa: quem é bom, Deus é bom com ele. Chega a estranho dizer isso, mas entenda. Quem é íntegro, Deus será íntegro. Por integridade, lembre de sinceridade. Deus não vai dar cartaz a fingimento. Poderia ser isso, na versão, né, da metade da paráfrase. Com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. Veja, o princípio aqui é que Deus ele vai responder, em alguma medida, ao compromisso, ao comportamento, à fidelidade, à postura das pessoas. Mas para que a gente não entre nesse jogo de causa e efeito, que pode nos esmagar e nos deixar sem esperança, a chave está no comecinho aqui. Ô, tradutor, me ajuda, mas ajuda o tradutor também. Benigno é uma variação de uma das palavras mais misteriosas e complicadas e difíceis de traduzir do Antigo Testamento. Hesed, amor pactual. O texto fala literalmente aqui que Deus é Hazid, é uma conjugação aí do Hesed, para quem é Hazid com ele. O Hesed, ele é difícil, porque ele pode ser traduzido como bondade, pode ser traduzido como misericórdia, mas eu penso que a explicação que abre uma chave de interpretação aqui é amor leal. Amor leal é amor de pacto, é amor de aliança. Essa bondade aqui não é a bondade geral, indiscriminada de Deus, não, que manda chuva e sol sobre todos. Essa bondade é a bondade de pacto, é a bondade de aliança. Esse termo, portanto, Hesed, amor leal, amor pactual, está dizendo que Deus tem amor de pacto, Deus tem amor de fidelidade, Deus tem amor de aliança, para quem tem um amor de aliança com Ele. É nesse contexto, inclusive essa é a primeira menção. Isso aqui destrava para nós o texto e coloca ele numa condição de pacto da graça. É porque eu tenho uma aliança com Cristo, que eu posso me comportar com integridade e sei que Ele vai ser íntegro comigo, que eu posso me comportar com pureza e sei que Ele vai ser puro também. Mas aquele, no entanto, que não tem uma aliança com Deus, que está fora desse relacionamento pactual, que não tem um amor leal agindo em seu favor, que prefere ficar fora disso, sabe o que ele é diante de Deus? Indiferente, inerte, não. Chegamos no verso 26. Com o perverso, o Senhor se mostra inflexível. Aqui temos outra palavra difícil, de difícil tradução. Literalmente, patal, o termo aqui, ele refere-se aos golpes de luta. Golpes esses que podem ser ataques diretos e frontais, podem ser esquivas. É por isso que algumas traduções, não sei se é o caso da sua, colocam como astuto. Mas eu gosto da tradução da área inflexível, se você entende da forma correta. Se você entender assim, que Deus é inflexível com o perverso, porque o perverso está, Deus me ajuda. Ele, não. É inflexível, mas não tem a força do termo. O inflexível aqui se dá num contexto de luta. O perverso está lutando com Deus. E Deus é inflexível no seguinte sentido: os golpes que você desfere contra ele não vão derrubá-lo. Ele segue na sua direção. Ele se esquiva das suas tentativas. Ele frustra seus planos. E por fim ele vai lhe abater. Não é isso que diz o verso 28, 27? Deus salva o humilde. Mas os que têm olhos altivos, o que olha de cima para baixo, o que é orgulhoso, o perverso no fim é orgulhoso, ele será abatido. Davi está ensinando que só existem dois caminhos e duas opções. Fique muito claro isso para você nessa noite. Que você não saia daqui enganado. Ou você tem uma aliança com Deus, ou você está lutando com Deus. E você vai perder. Se o tema da nossa noite é triunfo e é vitória, é melhor você passar para o lado
do triunfante Deus, que no final vai ser vitorioso de todo esse enredo de salvação, não seja inflexível. Faça uma aliança. Fora da aliança, os mais fortes são fracos e serão destruídos. Fora da aliança, os guerreiros mais hábeis, no fim terão suas lanças quebradas e partidas. Mas dentro da aliança, até os mais fracos conseguirão ser vitoriosos, porque o nosso rei é forte. Falando de amor pactual ou leal, me lembro de outro personagem. Mefibosete. O nome é feio mesmo. Mefibosete, em muitos sentidos, foi um próprio coitado. Ele era filho de Jonatas, filho de Saul, neto de Saul, portanto. Quando o reino é conquistado e Saul é morto pelos filisteus, a família de Mefibosete corre e se esconde. Mefibosete, naquele contexto, ainda criança, ele vai fugir, ele sofre um acidente, ele machuca a sua perna, ele fica manco. Se hoje as pessoas que têm alguma limitação, enfrentam muitas dificuldades, imagina naquele tempo. Então você tem aquele jovem agora que é órfão, seu pai morreu na guerra, os filisteus o mataram. Ele é perseguido, ele é pessoa não grata e ele tem uma deficiência. Pobre, ele fica pobre também. Vai morar num lugar chamado Lodebar, bem distante. O mais fraco dos fracos. Só que quando Davi assume o trono, ele faz algo surpreendente. Os reis, quando eles assumiam o trono, especialmente se fazer isso a despeito de uma dinastia anterior, por segurança e cautela, a monarquia mandava matar todos os descendentes da família do rei anterior, para que ninguém um dia viesse ter a prerrogativa para tentar usurpar o trono. Isso era um procedimento cultural comum. O que é que Davi faz? Ele manda fazer uma varredura no reino. Ele procura algum descendente de Jonatas, que era o amigo que ele amava. Ele diz: eu quero abençoar. Se houver algum descendente de Jonatas, se houver um pedacinho de Jonatas vivo, eu quero cuidar dele. Mefibosete. Mefibosete sentou na mesa do rei. Foi alimentado pelo rei. Manquejou a vida toda. Mas participou dos triunfos e das vitórias de Davi, por causa do amor leal que Davi tinha a Jonatas. Mefibosete parece com a gente, irmãos. Pobres espiritualmente, manquejando por causa do pecado. A nossa sorte é uma má sorte, ou era. Mas o rei disse: por amor a Jesus, eu quero que vocês entrem na minha comunhão, comam da minha mesa, a gente comeu semana passada, e vocês participarão da minha vitória por causa do amor leal, amor de aliança, o réside de Deus. O povo de Deus anda nos seus caminhos. O povo de Deus tem uma aliança de amor leal em Cristo. E por último, o povo de Deus, vitorioso povo de Deus, ele anda humildemente, ele humildemente se refugia nele. Crianças, eu falei do primeiro, podia ser a lei, podia ser um caminho. O segundo, aí vocês vão tentar equacionar duas cenas, tá certo? Um coração, o amor leal, e uma aliança. Olha que romântico. Vê como faz esse desenho aí, depois tu mostra a papai e mamãe. O terceiro, e a gente caminha para o final. O povo de Deus, que participa da vitória de Deus, é aquele que anda humildemente, que humildemente se refugia nele. Perdão. Versos 27 a 30. Resgata o verso 27 mais uma vez, vai ser importante para concluir o argumento. E nós iremos encerrar nossa exposição. Porque tu salvas
Humildade é a primeira marca destacada por Cristo no seu Sermão do Monte. A gente leu esse texto aqui. Bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito. É a primeira marca. Humildade é algo indispensável no povo de Deus. Se tem uma coisa que destoa bastante, ou que deveria nos escandalizar, nos incomodar profundamente, é quando percebemos ainda traços de orgulho, altivez, no nosso coração, no meio do povo de Deus. Veja, o contraste já está aí no verso 27, né? Deus salvou o humilde, mas o altivo ele abate. Agora veja como Davi aplica isso na sua vida. Primeiro tem uma imagem aqui, que é a terceira imagem para as crianças, o terceiro balão. É uma lamparina, tá certo? Com uma luzinha. Se você não sabe, pesquisa no Google em casa, lição de casa. Mas essa figura que está aqui, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. A ideia de derramar luz aqui, irmãos, é porque o processo dessas lamparinas era feito, você colocava óleo ali para o fogo, né? E pegando naquele procedimento ali. E a ideia é que Davi estava no meio da escuridão, sua lâmpada estava já acabando ali, o óleo estava por um triz. Ele olhava ao redor, era tudo escuridão. Ele se sentia pequeno, era um pontinho de luz no meio de densas trevas. Tem vezes que a gente se sente assim, né? Mas olha o conforto de Davi. Quando estava acabando, Jesus chegou e pum, abasteceu. Iluminou a minha lâmpada. Ele não me deixou sozinho. Ele cuida de mim. Com Deus, então, veja a confiança renovada no verso 29. Eu desbarato exércitos. Menino, olha a mudança do 28 para o 29, né? Minguando, convalescido, desbarato exércitos. Eu espero que Deus faça isso com você nessa noite, tá certo? Talvez você chegou aqui com a luzinha quase se apagando. Que você saia confiante no Senhor. No Senhor. Contigo desbarato o exército. Não sou eu que sou forte, não. É o Senhor que me fortalece. Com Deus eu salto muralhas. Olha que palavra poderosa. Eu fico imaginando na minha estatura qual seria o tamanho dessa muralha para eu saltar, né? Mas no final não é a minha estatura. Deus me lança no alto. É assim, irmãos, não é o nosso tamanho não, glória a Deus por isso. É o tamanho e a força de Deus. E tem uns que Ele faz pequeno mesmo para aprender a depender do Senhor, né? Então eu sei que eu precisava dessa graça aí, por isso que Deus foi caprichoso nessa questão da estatura. No final, o que Davi disse: o caminho de Deus é perfeito. Ei, Davi, tu esqueceu que tu passou, foi? Tu esqueceu que tu foi tido por inimigo, mesmo sendo um general muito eficiente e leal? Tu esqueceu que tu foi ameaçado de morte? Tu esqueceu que tu foi injuriado? Tu esqueceu que tu teve que se esconder nas montanhas? Tu esqueceu da fome, do frio, do abandono que tu passou? O caminho de Deus é perfeito. Quando a gente entende o que Deus está fazendo, a gente termina como Davi, com humildade, dizendo: Deus é perfeito, eu que não entendo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Eu confio nela, eu me apego nela, eu não me afasto dela. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E esse é o ato de humildade suprema que salva. Ele não é escudo para todos não, tá certo? Se você vai de peito aberto, querendo enfrentar as circunstâncias, as situações, está por sua própria conta. Ele não vai ser escudo para você não. Agora, se você reconhece que não consegue sozinho, vem para o escudo, fica atrás dele, se refugia nele, confia nele. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Eu me lembrei essa semana de uma situação que aconteceu na minha vida pregressa. Foi uma homenagem a um professor do CCJ da UEPB. Alguns irmãos estudaram lá também aqui, né? E aquele professor que agora virava... Eu não vou dar muitos detalhes não, porque vai que chega... viraliza essas coisas aí. Enfim, ele recebeu uma homenagem por causa de um cargo num tribunal que ele é... Enfim, por aí. Desembargador, não sei, algo assim. Já estou dando muita dica, né? Mas enfim,
Na fala daquele homem, no momento da sua homenagem, ele colocou para fora a sua visão, inclusive religiosa, deu para perceber muito claro qual era a sua religião. Ele estava destacando ali os seus feitos, o seu mérito, e ele tem, tá certo? Lembra, pavimento da providência, ele tem mérito. Mas ele subiu um pouco o pavimento espiritual. Ele disse assim, ó: Deus não precisa dar muleta a ninguém, não. Não tem essa história que Deus dá de graça as coisas, não. A gente tem que fazer por onde? Ser correto, ser íntegro. Deus vai abençoar. Salvação não é uma muleta para ninguém. Você vê, né? Ele vai subir no pavimento, ele chegou onde não devia. Eu preciso de muleta. Eu preciso de um escudo. Eu preciso de um Salvador. Se aquele homem acha que não precisa, boa sorte. Eu preciso. Eu sei quem eu sou. Você percebe que Davi também? No texto que inicialmente nos assustava, porque parecia o suprassumo da confiança carnal e da arrogância nos seus feitos, o evangelho foi pregado aqui várias vezes. Porque ele não sobe o pavimento, não. Ele fica no reino da providência, mas no final ele se humilha e se esconde atrás do seu escudo. Você faça isso mais uma vez nessa noite. Eu sei que tem causas que são legítimas e você deve seguir firme na palavra. Cuide da sua integridade, Deus vai cuidar de você. Mas não suba para o pavimento espiritual com orgulho altivo, não. A gente tem que terminar essa pregação de joelhos, na presença de Deus, dependendo somente de Jesus, até o fim. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa aliança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa vitória.